Rogério. Quero agradecer pela vida do pastor Rogério. Vamos recebê-los, irmãos. Amém. O pastor Rogério é um amigo nosso de muito tempo, né? Acho que uns 20 anos. Acho que quase, né? Quase lá, né? Mas ele atendeu o nosso convite, né? Entendeu o nosso convite e eu sei que o Senhor vai usá-lo poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por ele, vamos levantar nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, Pai, me te agradecer pela vida do pastor Rogério, Pai, da sua família, Pai. Tu trouxesse ele, Pai, em paz até aqui, Senhor. Pai, que tu use ele poderosamente, Senhor, Pai. Que a sua carne seja mortificada, seu espírito vivificado na vida dele, Pai. Que a palavra que Deus colocou no coração dele seja para engrandecimento do teu nome, Pai, e para a salvação de vida. É que ora agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Se está dando para levantar, dando para cair. Bom dia, graças a Deus, tudo bem? Alguém que não me conhece? Opa, alguns não me conhecem, então vou me apresentar. Meu nome é Rogério. Eu, a princípio, eu era daqui de Itaquá. Itaquá é aqui, né? Aqui é assim, Itaquá. Estudei aqui em Mogi, então temos uma história longa com Mogi. Fiz faculdade aqui durante 7 anos de engenharia aqui, quando a engenharia era 6 anos e pouco e você acabava ficando um pouco mais. Sempre ficava um pouquinho mais, né? Mogi é lugar onde eu sempre vinha andar de skate, porque tinha as melhores pistas, tinha em Mogi, depois ficou melhor ainda aqui. A gente vinha andar de carve aqui de vez em quando, traz um skateão com pneus. Quem estava na porta, ela viu a minha tristeza, que tem um pneu furado de skate no meu carro ali, tentando arrumar um pneu. Mas a gente tem uma história com Mogi. E antes de entrar na pregação, deixa eu introduzir nesse aspecto. Eu tenho uma história com essa igreja aqui. A Adoração em Vida, esse lugar aqui, vocês, esse grupo de pessoas, é um dos meus lugares prediletos no mundo, aqui. Eu sempre lembro de vocês. E a vida corrida, aê, mano, sabia que ela vinha. Perguntou se ele tinha coragem, ele falou que tinha. Ó. Quando eu e minha esposa, vou dar uma introdução, a gente para a pregação aqui. Eu e minha esposa, a gente começou a pastorear uma igreja, primeiro em Bragança Paulista, a gente morava em Atibaia, alguns anos depois de casados. E lá nós fomos consagrados pastores, e era uma igreja de cidade pequena, centrinho, Santa Casa, orando, e as coisas foram devagar. E aí voltamos a morar em São Paulo, um outro pastor assumiu lá. E durante um tempo em São Paulo, eu voltei a me dedicar mais ao trabalho do que à igreja. E naquele momento, eu conheci o Caio. E o Caio uma vez me chamou para ministrar aqui, era Jericó ainda, lá embaixo. E eu falei, Caio, como assim? Você nem me conhece, cara, nunca me viu pregando? E ele falou para mim a seguinte frase, ele falou, o que você passou na mão desses caras te pressionando o tempo todo, eu não vi você perder a paciência nenhuma vez, você deve ser homem de Deus, cara. E ele me chamou, eu lembro que era uma campanha de santificação, acho que eram 40 dias de santificação, se não estou enganado, 21 dias. E aí, pastor Márcio, eu cheguei adiantado, e ele me levou para uma sala que tinha antes do salão, não era nem esse prédio aqui de baixo, era um outro lá atrás ainda, não era? E ele começou a mostrar umas fotos de um lugar que não tinha telhado. E ele começou a me explicar a unção evangelística que ele tinha. Animal aquilo. Eu me senti pequeno, pensei, como é que eu vou pregar nesse lugar? Olha o que o cara tem construído aqui, né? Olha a bênção que é isso aqui. E ele falando já desse ponto que o Toninho falou aqui, né? Sobre as crianças, de discipular para que sejam cidadãos de bem. Isso mexeu dentro de mim, assim, sabe? A pastora Marlene chegou toda sabe, ativa, cheia de energia, e já abraçou a Estela e começou a mostrar um monte de coisa, e ali começou uma amizade. E eu fui sendo chamado em alguns anos, e Deus começou a conduzir algumas coisas. Nessa época, fui morar em Brasília. Em Brasília, Deus
dando pra gente algumas informações sobre algo que a gente vai construir no futuro. E aí me chamam para ministrar aqui no Adorar. Aí já era o outro salão aqui embaixo. Já tinha o povo do Adoração, já tinha o Arnaldo chegando, falando um português tudo estranho de Mendoza. Mas aí eu lembro que de ajustar uma passagem de avião que calhasse com a data de estar aqui, e eu preguei sobre ministério fora das quatro paredes. O que é ser missional? A vida do cristão no ambiente profissional e lá fora. E eu falei de boliche, de skate, de lazer. Eu trouxe meu skateão. E na sala do lado tinha um cara pregando, Gerson Freire, sobre a verdadeira geração profética. Pra você entender a ligação que eu tenho com essa igreja aqui. E ele fala, a verdadeira geração profética é a de professores universitários, que vão impactar as pessoas que no futuro impactarão os outros. Na hora que ele falou aquilo, bateu aqui dentro. Igreja, até hoje eu estudo por causa dessa palavra dele. Eu terminei o mestrado, terminei um doutorado por causa dessa palavra dele, porque eu quero impactar jovens de faculdade. E por isso eu faço um doutorado. Em física. Eu amo física, faço em física. São doidices da cabeça do Rogério, né? Eu não sou ativista. Do ativismo. Eu não sou aquele cara que gosta de ter um monte de compromisso. Eu não sou assim. Eu gosto de sentar e comer pipoca e assistir um jogo e andar no mato e levar meus filhos para jogar boliche. Eu sou esse cara. Mas Deus dá compromissos e eu não nego eles. Eu não nego os compromissos que Deus me dá. Eu nunca rejeitei um convite de pregar e de ministrar. Não me lembro de ter feito isso. A não ser quando está casado de agenda com outro lugar. E aí, né, não dá para estar em dois lugares. A não ser quando o convite é tão especial. Porque agora, nesse exato momento, está sendo o culto de Natal da nossa igreja. Mas Deus sabe o que Ele faz. Porque eu nunca deixaria de estar aqui. E a minha esposa e meus filhos não estão aqui porque eles estão lá. E porque por acaso, hoje a minha filha prega no meu lugar. Porque eu sempre... É engraçado você falar para Deus, né? Sempre ou nunca. Porque eu sempre usei a palavra, que sempre prego no culto de Natal nosso. Nunca abri a mão do culto de Natal. E nunca aceito um compromisso quando tem outro marcado. Olha eu aqui. Né? Quebrando sempre, quebrando nunca. Mas então, venho naquele Adorar. Aí um pastor de Mogi vira para mim. E eu tô lá, fizeram lá uns panos, um suposto rio para a gente batizar os pastores que quisessem. Lembra disso? E eu tô lá batizando num pano, uma doideira que fizeram. Batizando num pano, pastor no chão, né? E aí um cara vira para mim e fala assim: eu vejo você viajando. Se prepara para viajar. Igreja, entenda isso. Porque um pouco antes de ir para Brasília, eu tô lá em Itaquá. Trabalhei até de madrugada com o Caio. E eu chego. De manhã eu falo, quer saber? Não vou trabalhar de manhã não. Trabalhei até de madrugada. Vou fazer um devocional até a hora que der vontade. Abri a Bíblia, coloquei um louvor, sozinho em casa e fiquei. Criança na escola, estava trabalhando. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus audivelmente. Ele falou, pega um papel e uma caneta, eu quero falar com você. E uma das coisas que ele falou é que eu iria morar em Brasília um tempo e depois teria uma viagem para o exterior. Ele falou, eu anotei no papel, o papel está lá em casa, tudo que ele falou. Mas na hora que eu estou nesse negócio no Adorar e esse pastor falou, se prepara para viajar, aí para mim foi uma confirmação. Aí eu corri, tirei o passaporte, comprei as malas e fiquei pronto a viajar. Passou alguns meses, teve uma ligação para um trabalho nos Emirados Árabes. E a frase era, uma terça-feira, você pode vir na sexta? Você tem passaporte? Tenho. Está tudo certo, viajar? Tudo certo. Se eu não tivesse obedecido aquela instrução, no Adorar, eu tenho uma ligação com essa igreja. Aqui as coisas foram acontecendo. Aqui nós trouxemos casa de Davi. Aqui nós fizemos adoração em turnos em vários momentos. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram se movendo. Algumas semanas antes do pastor Márcio morrer, eu estava aqui, eu lembro de algumas meninas ungindo os pés dele. E eu chamei o Márcio e falei, meu Deus, cara, seu pai está doente? Olha isso. Eu presenciei essas coisas com vocês.
Eu trouxe um missionário indígena. E ele ouviu um cara tocar um som na bateria e ele começou a chorar no chão, porque o cara tocou um som de uma tribo quando estava adorando a Deus. Sinais acontecendo que a gente não se dá conta. Essa igreja não existe à toa. O adorar durante anos impactou a região inteira. Igrejas de Poá, de Itaquá, de Suzano se moldavam conforme o adorar ia acontecendo. A unção de adoração está aqui, a unção de vida está aqui. O nome não foi à toa, a igreja não existe à toa. Existe para um propósito. Mogi é a parte mais importante do Alto Tietê. E essa igreja estava colocada numa posição, no reino, de impactar todas as cidades ao redor. Esse é o papel dessa igreja. Talvez seja só por isso que eu estou aqui hoje, para falar isso para vocês. E as coisas vão acontecendo. A última vez que eu estive aqui com vocês, dezembro, antes da pandemia. Que ano foi? 2018? 2019? 2019? Porque todas as vezes que vocês me chamam aqui, tem algo também acontecendo na minha vida, tá? É muito engraçado isso. Toda vez que eu vou ter alguma viagem para fazer importante, vocês me chamam aqui antes da viagem. Impressionante. E aí eu recebo um convite para pregar no Conselho Apostólico da Oceania. Nem deu tempo de avisar ninguém. E aí vocês me chamam para pregar aqui, eu venho. Uma semana antes de ir para a Austrália. Tinha umas bobinas aqui assim, ó. Eu preguei sobre terremoto. E eu falei que Deus estava me dando uma palavra sobre propriedade e posse de terra. E eu estava preparando, que é o que eu quero falar aqui hoje. Porque foi naquele dia que eu tive essa palavra aqui. E aí, eu saí daqui com vocês. Viajei naquela semana. Uma loucura. Parênteses. Confundi a data da minha pregação. Quem é que confunde a data? Né? Eu viajei um dia antes do meu aniversário e cheguei lá um dia depois, porque por causa do fuso horário muda. Então eu tive 4 horas de aniversário, igreja. Eu gosto de aniversário, hein? Porque foi mudando o relógio no avião e eu perdi meu aniversário, né? E nem me dei conta que eu cheguei 1 de março lá, que faz aniversário 28 de fevereiro. E aí eu chego no hotel e eu pensei, vamos lavar o rosto, né? Dar uma volta na cidade. Daqui a pouco entra pro quarto. Aí um cara chega no banheiro, me cumprimenta e fala assim, tô doido para ver essa ministração. Que bênção, né? Tô lavando o rosto. Aí entrou um outro e falou assim, você está aqui? Pô, que bom. Você fala em 30 minutos. Eu olhei ainda para ele. Aí eu peguei o celular para olhar e falei, eita. Né? Perdi um dia de voo, no voo. Tinha mudado a agenda. Deu tempo só de lavar o rosto. Na hora que eu entro, já sou eu que recebo o microfone, sabe? Coisa assim. Uma delícia. Mas aqui, essas coisas foram profetizadas, declaradas. Aqui. Sabe, é a pessoa que te pega no corredor no final do culto, que te abraça. Os abraços que a gente não esquece nunca, não é? Que profetiza na vida da gente e fala as coisas. Aqui. A Vanessa, para mim é uma profeta de Deus, mulher de Deus, tem intercedido por mim, sempre, pela minha família. Se algo está estourando, ela é uma das pessoas que está na minha lista para receber. E sempre entrega algo que é relevante. Estamos ligados como reino. Amém? Os meus filhos amam aqui, só não estão aqui porque estão lá, porque tem que ministrar hoje. E aí veio a pandemia em seguida, da Austrália. Lembro que eu cheguei aqui em um dia, uma semana depois fecha os aeroportos, e acontece tudo isso que aconteceu durante esse tempo de pandemia, não é? A minha palavra de terremoto, continua acontecendo um terremoto. E envolveu essa igreja também, esse terremoto. Não é fácil, né? Nessa terra nós vamos passar por tribulação, não é fácil. Mas durante um terremoto, que foi a palavra que eu preguei aqui, tudo que você for colocar a mão para segurar está tremendo. Tudo sob a terra está tremendo. Somente os céus ficam imóveis durante um terremoto. Só dá para segurar nos céus durante um terremoto. E foi isso que o Covid explicou para a gente. Não dá para confiar em nada, somente em Deus. Amém? E aí eu cheguei aqui, né? Durante esse dia marcante desse momento, com nossas vidas interligadas e várias coisas acontecendo. Hoje eu moro em São Carlos, igreja. Então saí de Atibaia e estou em São Carlos. Para chegar de lá até aqui dá 4 horas e meia de carro.
4 horas e 20, 4 horas e meia. Mas sempre que eu tenho chance, eu estou aqui. Você pode ter certeza disso. Esses dias o Emerson marcou uma reunião do 1 aqui em Mogi. Foi minha chance de matar a saudade de todo mundo. Eu organizei, porque o 1 é uma iniciativa apostólica. É para reunir e tratar ministros. Eu não perco chance de estar em direções apostólicas que Deus deu, como 1. Aí eu dei um jeito de me organizar para estar em São Paulo, para dirigir umas 3 horas, parar em um lugar, lavar o rosto, deixar minha família, pegar o carro, voltar e chegar aqui, para tomar café com eles. E foi uma bênção. Eu tenho esse princípio: aonde Deus está se movendo, eu quero estar. Amém? Eu gosto de comodismo, todo mundo gosta. Mas eu tenho que me desafiar a estar onde Deus está se movendo. Eu preciso. O meu combustível é estar onde Deus está se movendo. Participar das coisas que Ele está fazendo. Amém? Abram suas Bíblias comigo. Deixa eu agora começar no assunto especificamente. Abra suas Bíblias comigo em Levíticos capítulo 18, versículo 27, por favor. Levítico 18, 27. Vou ler o 27 e vou ler o 28. Que tradução vocês leem mais aqui? Vocês leem NVI, NVT, NAA? O que vocês leem aí? NVI. Vamos na NVI. Levítico 18. (27) Ah, tá aqui atrás? Caramba, moderno, hein? Ó. Até posso voltar para minha anotação aqui. Olha, deixa eu na anotação aqui. Olha só. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Próximo. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Vamos pensar um pouquinho? Existem alguns princípios que a gente não pode esquecer sobre Deus. Um princípio: toda a terra é de Deus, e tudo que nela há. Então a terra é de Deus. Quem está sobre a terra é de Deus. Deus não perdeu o domínio sobre o mundo. Amém? Um outro princípio: quando o salmista fala, e depois Jesus fala, que os justos ou mansos herdarão a terra, ele está falando sobre a disposição interior. Então, os mansos herdarão a terra e os justos herdarão a terra. Ele está falando de uma forma da pessoa, de um estilo de vida que ela toma para ela. Mas, então, a herança da terra. Existe o verbo para Deus herdar a terra. Então, guardem isso. Um outro ponto, que é um princípio. No jubileu, em Israel, no jubileu, a ordem é essa: as posses originais da terra, a posse da terra volta para os donos originais da terra. Então, é meio estranho de pensar isso, mas no jubileu é assim: você vai vender uma casa para alguém. Essa casa, quando der um ano no jubileu, ela volta para a família original da terra, se tiver algum daqueles herdeiros vivos. Em alguns países árabes é desse jeito, como os Emirados Árabes é assim, por exemplo. Você vai comprar uma casa, ela é sua por 30 anos, depois ela volta para o sheik. Então existe um princípio, e o jubileu é um princípio de Deus. Assim como os pecados eram perdoados, a forma de Deus fazer justiça social era devolver a terra para os donos originais. E aí não teriam pobres na terra e pessoas sendo escravizadas. Porque quando você não tinha como pagar uma dívida, você dava a sua terra. Não tem como pagar a sua dívida e não tem terra, dava os seus filhos como escravos e assim por diante. Então no jubileu as coisas voltavam. Então a casa custa 100 mil, mas faltam 10 anos para o jubileu. Então vendi ela por quanto? Por 20 mil. Porque daqui a 10 anos ela volta. Então, isso é um princípio de Deus. Porque a terra é dele.
e Ele quer que as coisas voltem para o seu caminho normal, para o seu rumo normal. Então são alguns princípios para a gente pensar. E eu quero que você pense comigo num outro princípio. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Leia comigo Gênesis 18, 20 e 21, por favor. Não precisa abrir não, igreja, ele vai colocar para a gente aqui na modernidade. Gênesis 18, 20 e 21. Já chegou. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra foi tão grave que chegou até o trono. As reclamações, as orações de reclamação, os comentários no reino do Espírito chegaram até o trono. E nós lemos no começo o texto dizendo que o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, não deveria cometer os mesmos pecados dos habitantes que nela estavam, senão a terra os vomitaria. Nós temos aqui um princípio para entender, que Deus se preocupa com a terra, Deus se preocupa com o mundo. De forma figurada, cada um de nós, se você entende o seu chamado, o seu princípio, o seu papel no reino, cada um de nós tem uma terra prometida. Existe algo que Deus prometeu para você. Seja o seu chamado, o seu propósito, seja você dirigir a empresa que Ele tem para você, o cargo que você vai chegar, o papel ministerial. Mas o sonho que Deus te deu é a sua terra prometida, nessa terra. Nós temos a terra prometida nos céus. Jesus foi nos preparar lugar. Eu estou trazendo para essa realidade aqui, para essa vida aqui. Você tem uma terra prometida para cumprir. Israel tinha uma terra prometida para alcançar e morar nela. E Deus deu aquela advertência de que eles não deveriam cometer os mesmos pecados do povo que estava habitando naquela terra. Então imagina você chegar na sua terra prometida. Você conseguiu levar a sua empresa que Deus colocou no seu coração e te deu ao ponto que você entende que seria o sonho dessa empresa. Você chegou no cargo que você tanto almejava a sua vida inteira. Você chegou na posição, na vida ministerial, que é o seu chamado. E agora, Deus espera que nessa posição que você está, nesse ponto que você está, você não cometa os mesmos pecados das pessoas que no passado estiveram nessa posição, nesse lugar, nessa situação. É isso que o texto está dizendo. E pelos princípios que eu li aqui, o último princípio de Sodoma e Gomorra, há um ponto que a terra comete tantos pecados que o próprio Deus se incomoda. E aí Ele vem e entra com ação e com justiça. E aí Ele vem julgar a terra. Entenda isso. Você pode fazer alusão ao seu casamento, à criação dos seus filhos. Se você chegou no ponto que você está hoje, se essa é a tua terra prometida, o seu comportamento, a sua vida hoje, na posição que você está, na sua realidade, ela glorifica a Deus ou envergonha a Deus com o seu procedimento? Então vamos lá. Olha só que interessante. Porque o Senhor, Ele tem para nós promessas. Todo mundo entende que Deus tem promessas para a sua vida? Amém? Eu gosto quando a minha esposa comenta de uma viagem que ela fez. Ela falando que ia com as amigas lá, era um curso de liderança, e no intervalo tinha uma chance de mergulhar. E era para mergulhar com um lugar onde tinha tubarões por perto. E o vulcão entrou em erupção. E as meninas falaram assim, é melhor não ir. Ela falou, quê? É um dia de folga? A gente não vai? Ela falou, eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Eu não vou morrer aqui. Você tem promessa de Deus para a vida de vocês? Elas falaram, vamos. Então vamos alugar o carro e vamos. Igreja, o que nos motiva às vezes a fazer algumas coisas é saber que Deus tem promessas nas nossas vidas. Eu lembro de uma vez indo Barreiras, interior da Bahia. Fui fazer um trabalho lá. E o aviãozinho estava descendo e não desceu.
O cara errou a pista. A pista passou do lado, assim, ó. 3 vezes, tanta chuva. E é um lugar que não tem equipamentos eletrônicos. É um cara com uma placa mostrando onde é que tem que descer. Você imagina isso? Você já passou medo em avião? Mas medo em avião é um negócio terrível, não tem pra onde correr. Você está sentado ali, você pode orar. Eu lembro que nesse dia eu tive que lembrar Deus. Deus, só se eu lembro que eu tenho umas promessas para cumprir aí, né? Não, vai que ele esqueceu, né, naquele momento, né? Mas, brincadeira, Deus não esquece nunca. A gente esquece. Mas na hora, igreja, na hora que você vê a aeromoça fazendo o sinal da cruz, já era. Quando a aeromoça faz o sinal da cruz, ela que está ali todo dia. Mas você tem promessa de Deus para a sua vida. Então você vai alcançar algo. Então Deus tem um preparo para você até lá. É por isso que é uma promessa. E Deus está altamente comprometido com o reino dele. As promessas para a sua vida, elas têm que fazer parte do reino. Porque fora isso, são sonhos pessoais seus. Porque essa terra aqui vai passar. Então se Deus tem uma promessa na sua vida, avalie o quanto ele está ligado ao reino. Porque se está ligado ao reino, vai se cumprir. Porque Deus está altamente comprometido com o reino dele. Então a promessa vai se cumprir. E o Senhor não muda. Entenda isso. O Senhor não muda. Não interessa a realidade desse mundo. Não interessa as modas desse mundo. O que é valor, o que não é valor, se mudou. Ah, mas agora tem tecnologia. Agora entendemos melhor a ciência. Deus não muda. Nunca mudou e nunca vai mudar. Não interessa para onde o mundo está dirigindo. Deus não muda. Ele tem promessas. Amém. Ele está comprometido com o reino. Amém. E ele não muda. Nós temos que nos adaptar a quem Deus é. Independente do que o mundo diga. Romanos 12 fala para nós não nos conformarmos com esse mundo. Quer dizer, não entrar na forma do mundo. Se o mundo é redondo, circular, mas ele quer que ele seja triângulo, vamos continuar sendo triângulo. Mesmo que o mundo inteiro fique redondo. Porque não se conformar é não entrar na forma. E aí, ele está te preparando para você estar pronto para entrar na promessa que ele tem para você, na terra prometida que ele tem para você. Porque a pior maldição na sua vida seria você entrar nessa terra sem estar pronto. Porque você cometeria os mesmos pecados das pessoas que estavam ali antes. E a única solução para a sua vida seria o cativeiro. Olha o que aconteceu com Israel. Israel está lá. Moisés já não está mais presente. Josué se levanta e vai levar o povo para entrar, para conquistar a terra que Deus havia prometido. E aí Deus dá uma orientação muito clara. Vocês vão entrar lá naquela terra, mas continuem sendo o meu povo santo. Gente, era muito clara a ordem. Porque eram 7 povos, de 7 montanhas diferentes, fortes cada um nas suas características. E cada um com os seus deuses específicos. E a orientação foi: você vai lá assumir aquela terra, mas cumpra o seu propósito. Não deixe que aqueles deuses te influenciem. Isso é muito sério. Eu vou voltar ao exemplo de uma empresa. Você chega numa empresa, você se torna diretor daquela empresa, mas aquela empresa tem uma prática de corrupção, de adultério, de mentira, de falta de empatia. Mas nós somos orientados a não nos conformar com esse século, nem com esse tempo. Nós somos orientados a sermos treinados por Deus e chegar lá e exercer o que fomos discipulados para fazer. E você só está lá para isso, para nada mais. Entende como isso é sério? Mas olha só, mas o povo tem que ser treinado antes. De novo, pensando no Toninho e nas crianças. Senhor, que eles sejam cidadãos de bem. Senhor, que nós como igreja sejamos preparados para treiná-los como cidadão de bem.
Essa deveria ser a nossa oração todo dia, igreja. Se você tem filhos, deveria ser a sua oração todo dia. Senhor, me capacita para treinar os meus filhos para serem homens e mulheres de Deus, para que sejam bons cidadãos e bons cristãos. Se você discipula alguém na igreja, deve ser sua oração todo dia. Porque lá fora o mundo anseia com grande expectativa que se manifestem os filhos de Deus. A natureza aguarda, a terra aguarda, o mundo aguarda, a criação aguarda. Eu lembro de uma frase que eu ouvi de Deus: que se a igreja cumprir tudo que ela nasceu para cumprir, o mundo não tem carência de nada, nem de fome, nem de orientação. A solução para o mundo é a igreja que executa o que Deus mandou. Entende isso? Agora, se você for exercer o seu papel no seu chamado, sem cura interior, sem discipulado e sem preparo, seria a pior maldição para a sua vida, porque você vai acabar no cativeiro. Gênesis 15, 13, por favor. Olha só, esse povo seria preparado para entrar na terra. Olha só, Deus move todas as coisas para o seu povo ser preparado. Todas as coisas. Eu falei para um rapaz ontem, né? Ele me falou da dificuldade que era ser liderado por líderes e pastores que não estão andando corretamente. Eu falei para ele que isso era uma bênção para a vida dele. Ele falou: você está louco? Eu falei: é sério. Porque com líder e com pastor, quem lida é Deus, não é você. Você se submete, porque isso é um tratamento de Deus para a sua vida. Porque deve ser disso que você precisa para cumprir o seu propósito. Porque Deus não perdeu o controle. Deus quer te limar, te lixar, te colocar na forma para você cumprir seu chamado. Ainda falei para ele isso, né? Engraçado. Uma peça para colocar na máquina, ela tem que ser lubrificada. Só que você vai derramar o óleo em algo que tem aresta? Não. Primeiro você vai lixar, tirar as arestas. Aí você derrama o óleo, o lubrificante, e aí você coloca na máquina. Deus usa de tudo, igreja, para te treinar, para te formar, para te lapidar, para que você cumpra o seu chamado. Cada pessoa chata que você conhece na igreja é uma bênção para a sua vida. Assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu semelhante. Oh, delícia, não é? Mas aí, o povo de Deus sai da terra deles e vai para o Egito. José teve uma palavra lá. José tem mantimento. O povo vai para o Egito. E agora? Como é que esse povo volta? E Deus dá a orientação. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, atenção aqui, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Igreja, os amorreus estavam possuindo a terra. Como eles têm a terra, Deus não vai tirar eles de lá, porque Deus tem princípios. E tinha que acontecer um princípio para eles serem removidos: a maldade deles atingir a medida completa. Sabe, o pecado de Sodoma chegar lá no alto e Deus descer e mandar juízo, Deus esperou até que o pecado dos amorreus chegasse na medida completa, para que tirasse eles da terra, e para que o povo de Deus pudesse habitar a terra. A posse, a possessão, ela tem o tempo certo de acontecer. Você só pode tomar posse, Deus tem para você, a sua terra prometida, quando Ele tirar o que está ocupando o seu lugar. Entenda isso. Olha os princípios. A Bíblia diz que o ímpio ajunta para o justo. A Bíblia diz que Deus não tarda em cumprir as suas promessas. Jesus não está demorando para voltar. Ele está com grande misericórdia, aguardando que todos se arrependam.
Então, antes de Deus colocar você naquela terra, na sua promessa, na sua possessão, na sua terra prometida, Ele tem que colocar no momento certo, onde o pecado daquele povo atingiu a medida completa, que chegou até o trono dele, que superou o ponto limite da ira dele para que ela seja derramada. Então, se o povo de Deus não esperar esse momento, eles não estarão prontos e a terra não estará pronta para eles. Deus não tarda em cumprir nenhuma promessa. Ele está preparando você para a promessa e preparando a terra para você entrar. Entenda isso, entenda isso. Tudo que você passa no reino é preparo para cumprir o seu chamado, na totalidade. Enquanto isso, Ele está preparando um lugar para você. Estão me entendendo? Não pense em outra pessoa não, pense em você. Porque você tem que estar preparado para cumprir o que Ele te chamou para fazer. Ele é o dono da terra. Se Ele quiser, Ele tira tudo e põe você. E Ele é dono do tempo. Toda a terra é dele, tudo que nela há. Você é dele, sua família é dele. Mas você tem que estar preparado para cumprir o seu chamado. E a terra tem que estar pronta para receber você. Um outro ponto que é importante. Há uma advertência de Deus em relação a isso. Deuteronômio 12, 29, por favor. Nós não queremos, igreja, ver ninguém indo para cativeiro. Mas temos que entender que Deus é o dono de tudo. Ele é Senhor de tudo. Olha a orientação. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes, que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo, em sacrifícios aos seus deuses. Até aqui, apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem mentira em coisa alguma. A advertência foi clara. Você não vai adorar os deuses deles, e nem vai adorar o Senhor seu Deus do jeito que eles fazem. É não se amoldar a esse século de forma alguma. Entenda isso. Entenda isso. Porque nós estamos num risco esses dias. No risco de transformar tudo em relativo. No dia que tudo é nada a ver. Agora tem gente pregando que sexo no casamento pode, que relação com pessoa do mesmo sexo pode, que, não, é um pequeno engano só, eu vou ser perdoado, não, isso aqui não é mentira não, eu estou só ocultando alguma coisa, e aí começa a transformar tudo em relativo, começa a querer adorar a Deus nos padrões dos outros deuses, sabe, foi como pegar os deuses gregos e transformar eles em santos. Estamos no mesmo risco na igreja evangélica hoje, agindo da mesma forma. Estamos na mesma batida do pecado, querendo fazer coisas para Deus. E a instrução foi clara, que se nós agirmos assim, nós perderemos a terra que Ele tem para nós como herança. Entenda isso. Por que às vezes as pessoas abandonam o seu chamado e voltam atrás? Porque estão querendo adorar a Deus da forma que se adoravam os ídolos, ou que se adorava o pecado. E aí Deus não se move e não tem resultado. É o Acã com a capa e a espada escondida e perde a batalha. Senhor, mas eu tô te seguindo há tanto tempo, Senhor. Meu devocional está em dia, eu jejuo, eu estou nos cultos. Por que eu não consigo vencer essa batalha tão pequena? E está adorando outros deuses. Igreja, é um exemplo, eu sei que é absurdo esse exemplo, mas deixa eu dar um exemplo só. Eu lembro de uma senhora, quando eu pastoreava em Bragança,
que ela tinha um nível de espiritismo muito alto, e ela se converte. E aí um dia, me falaram que ela estava sem alimento em casa. E nós pegamos a cesta básica para levar lá. Chegou lá, tinha alimento. E ela, pastor, você chegou logo agora, tô morrendo de vergonha. Eu errei, eu pequei, pisei na bola. Falei, sério, irmã, o que você fez? Eu mexi os pauzinhos. Como que é, irmã? Desculpa, não entendo. Não, é sério, eu sei como que a gente pega os gravetos e faz uma feitiçaria e aparece a cesta básica. E foi isso que eu fiz, estava com fome. Extremo, né? Foi o que ela fez. Mas não é isso que a gente faz, muito parecido, quando a gente volta a velhos hábitos? Querer adorar a Deus nos termos que a gente sabia antes, da forma que se fazia antes no pecado. E aí vamos ver o quê? Vamos perder a terra. Essa advertência de Deus fez sentido para Israel? Era para ter feito. Mas vamos lá, 2 Reis 17, 13. Essa advertência era para ter feito sentido. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Igreja, Deus está te preparando para assumir a sua possessão, para entrar na terra que Ele prometeu para você, nas promessas que Ele tem para você. Mas se você não cumprir o seu papel lá, você vai para o cativeiro, e Ele vai tirar você do que Ele te deu. Imagina que eu estou aqui para dar um alerta para você hoje, porque isso funciona como cidade, como igreja e como pessoas. Não se desvie do que Deus tem para você, nem para a direita nem para a esquerda. Não adore os outros deuses, do comodismo, da procrastinação, da idolatria, da imundície sexual, da mentira. Não abandone o chamado que Ele te deu, porque não existe nada pior para você do que entrar na sua terra prometida sem o preparo do discipulado que Deus tem para você. Amém? Isso aconteceu com Israel. Mas nosso Deus é um Deus bondoso. Se você analisar, Ele pode usar até o cativeiro para te tratar. Eu tenho um texto que eu acho muito interessante. Toda vez que eu leio sobre isso e eu vejo esse texto, eu fico pensando, nem precisaria, mas põe aqui pra gente, 2 Crônicas 36, 21, por favor.
Eu só ia mencioná-lo, mas acho que é interessante você ler esse texto. E aí Israel vai para o cativeiro. E olha o texto escrito: a terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Olha só, Deus se preocupa com a terra onde você vai entrar. A orientação dada para Israel é que a terra fosse plantada por 6 anos, e o 7º ano ela descansasse. Conhecem isso, certo? Todo mundo conhece isso. Mas a orientação foi que a terra descanse o 7º ano. O que Israel fez? Não descansou a terra. Durante 490 anos, Israel habitou na terra. E quem plantava a terra não descansou a terra nenhum ano. E aí eles ficam no cativeiro por 490 anos. Por 70 anos. Depois de 490 anos usando a terra sem descanso. Então Deus deu o descanso sabático para a terra de 70 anos. Deus cumpre os princípios dele, ainda que a gente não cumpra a nossa parte. Uma vez eu recebi uma advertência desse tipo. Eu entrei numa estafa, num burnout gigante de trabalhar demais. E eu fiquei uns dias no hospital, e aí recomendaram eu ficar em casa depois de uns dias. Aí recebo uma visita e alguém fala: Deus pediu para descansar um dia por semana, né? Você não obedeceu, agora vai ficar uns dias aqui descansando para pagar, igual a terra descansou do cativeiro. Péssima palavra para se ouvir, mas é verdade. Deus tem princípios. Se você não cumprir os princípios por bem, você cumpre por mal. O cativeiro foi ruim para Israel, foi bom para a terra. Não deixe de cumprir tudo que Deus pede. Não deixe de observar todos os detalhes, porque detalhes para Ele são importantes. São importantes detalhes. Numa avaliação pessoal, qual é o momento que você está? Em comparação com o povo de Israel. Primeiro momento eles estavam no Egito, não é? Saíram da terra que Deus deu para eles e foram para o Egito. Foram para o Egito para entrar debaixo da cobertura de José e serem alimentados e cuidados. No Egito foram escravizados e foram tratados por Deus. Depois foram libertados do Egito e foram para o deserto. No deserto tiveram a chance de em 4 semanas chegar na terra prometida, mas tinham mentalidade de escravo e não puderam entrar. Foram tratados no deserto por 40 anos. Depois entraram na terra prometida, assumiram a posse, e lá eles adoraram os outros deuses, se contaminaram, se prostituíram com outros deuses, foram para o cativeiro, e do cativeiro depois foram restaurados. Hoje, como é que você se vê? Em que ponto você estaria? É bom que você faça reflexão pessoal, porque se você não souber onde você está, você não sabe os próximos passos para cumprir o que Deus espera de você no futuro. Entenda isso. Se você não sabe onde você está, você não sabe que passos dar. A Alice do País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer rua serve. Igreja, você tem que saber. Você não está aqui só para frequentar cultos de domingo. Você está aqui para ser discipulado, treinado e preparado para cumprir o seu chamado na terra que Ele prometeu para você, no lugar, na posição e no papel que Ele tem para você. Mas Deus tem algo para você. Deus tem uma promessa para você cumprir. E aqui é o lugar onde você se reúne com seus irmãos e irmãs para buscar a presença de Deus, para se encher, para ser tratado, preparado para cumprir esse propósito lá fora. Entenda isso. Aqui é a escolinha dele para você. Mas você tem que saber quais são as suas dificuldades, debilidades, deficiências, para que você busque ser melhorado, aprimorado, para cumprir esse chamado fora das 4 paredes, lá fora, onde Deus tem para você. Amém? Ainda que o seu chamado seja aqui dentro,
de falar aqui, de tocar, de cantar, de orar, de ensinar, ainda assim. Mas quando acaba esse trabalho, está lá fora. E é lá fora que o seu casamento é importante. Criar os seus filhos, falar com seus pais, falar na sociedade, trabalho, estudo, interagir no mercado. É lá. É lá que você demonstra santidade. É lá que você fala não para o pecado. É lá que você ora e as coisas acontecem. Entenda isso. Entenda isso. Na nossa igreja, eu sempre falo para os jovens isso. Desde que eles eram crianças até agora que foram mais velhos. Eu falo, não estou muito preocupado com como você se veste, como é que você se diverte, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que quando você orar, algo vai acontecer. Eu até faço a seguinte pergunta, você examina. Qual foi a sua última oração atendida? Qual foi a última coisa que você orou que Deus atendeu? Porque isso tem a ver com a sua santidade. Isso tem a ver com que você vai, como você vai se comportar lá onde você tem que cumprir o seu chamado. Entende isso, igreja? Quando alguém chegar para você e falar que está com uma dificuldade na vida pessoal, mental, no casamento, na questão dos filhos, no trabalho, no estudo, você vai ter algo para entregar para essa pessoa? Você vai ter algo para entregar para ela? Seu devocional está em dia? Orando, jejuando, buscando, adorando, está em dia com Deus? Todo dia você está indo lá buscar alimento para você ter o que entregar para alguém? Como diz o Emerson, você está sempre queimando do Espírito para acender a chama de alguém que está apagado, que vai falar com você? Para mim, essa expressão é o Emerson todo. Você está queimando por Deus? Tem algo queimando aí dentro? Igreja, falar para vocês, eu vi tudo isso aqui. Tudo que eu falo de Deus, por onde eu viajo, eu já vi aqui na Adoração em Vida. Eu vi tudo isso aqui acontecendo. É um momento de transição, é um momento de reconstrução, de mudar várias coisas, Mas as pessoas pagaram o preço por esse lugar. Pessoas vêm aqui toda semana manter a chama acesa. Lágrimas foram derramadas aqui para que a terra fosse alcançada. Você não está começando do chão, você está começando do ombro de alguém que veio antes que você. E alguém vai continuar do seu ombro depois. Mas isso é algo, pessoa a pessoa. É cada um de nós cumprir esse papel, esse propósito. Para fechar, Salomão, quando ele foi dedicar o templo, ele fez uma oração que eu achei muito interessante. 2 Crônicas 6, 36, por favor. Segunda Crônica 6:36. Olha Salomão na inauguração do templo, hein? Olha o que ele fala: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Amém, igreja? Olha só, ainda que você tenha pisado na bola, na terra que Ele te chamou, no teu chamado, no teu propósito, Salomão já profeticamente aqui
ele chama a atenção de Deus sobre o ponto de no cativeiro eles orarem voltados para a terra que o Senhor tinha prometido para eles, onde eles estavam. E Salomão fala de 3 tipos de pecado. Ele fala de pecamos. O pecar é a ação de fazer algo que Deus não espera de você, de desagradar a Deus com algo, uma ação contrária à vontade de Deus. Na segunda, ele fala do cometer. Ele fala de andar no pecado. Ele fala de decisões que te levaram a pecar. Andar por um caminho incorreto. E ele fala a terceira. Aqui estava como agimos com rebeldia. Eu gosto de olhar no hebraico que vai falar de andar perversamente. Enraizar perversidade é o termo no hebraico. A perversidade é quando o seu pecado ele afeta a terra e ele afeta quem está ao redor. É quando uma raiz de iniquidade é estabelecida. Então, nos 3 níveis, o pecado eventual, a ação, o pecado que você anda e comete com o tempo, e o pecado que você estabelece como base, os 3 necessitam de arrependimento da sua parte, e os 3 são possíveis do perdão de Deus, da mudança instantânea de realidade. Mudança instantânea de realidade. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os pecados e purificar da injustiça. Toda raiz de iniquidade, que é o mais grave, ela é injustiça. A terra está aguardando que os filhos de Deus se manifestem sobre a terra. A criação aguarda ansiosamente. Nós somos chamados por Deus para mudar nossa história e afetar a terra com a nossa mudança de atitude. Amém? Nós temos que pensar nisso. Não dá para ignorar que nós somos chamados para uma mudança, para afetar, para conquistar essa terra que Ele tem para nós, para conquistar a promessa e lá estabelecer o reino. Não dá para ignorar isso. Não dá simplesmente para deixar de lado. Para mim isso é muito sério de pensar que o mundo inteiro hoje sofre porque a igreja não cumpre seu papel. Imagina, cada pessoa com fome aí fora e vivendo no pecado, escravas do pecado, é porque alguém dentro da igreja não cumpriu esse papel. Porque a igreja somos nós. E Deus nos dá essa palavra de esperança final, de que nós podemos orar, nós podemos nos arrepender e Ele restaurar o nosso chamado. Amém? Eu lembro que uma vez eu vim aqui com vocês orar, em uma dessas vezes que me chamaram antes de uma viagem, e a gente estava indo para a África. Acho que foi a segunda viagem para a África. E eu lembro que nesse dia tinha um monte de gente doente aqui. Você lembra desse dia? Chegou um monte de gente doente, enfermos. E aí, ao invés de eu orar pelos enfermos, eu orei por quem queria orar por enfermo. Alguém lembra desse dia? Eu até pedi para a banda subir para tocar e perguntei quem também sabia tocar. E eles colocamos todo mundo aqui em cima para tocar. E aí pegaram mais instrumentos, e aí na bateria tinha um aqui, outro com outra baqueta lá, e um monte de gente com microfone. E aí nós pegamos quem queria orar por cura. E nesse dia, eu lembro que eu orei por quem queria orar por cura. E eles desceram e foram orar com as pessoas. E as pessoas foram curadas. Às vezes falta só você dar esse passo. Sabe? Você não precisava que eu orasse por você para você orar por cura. Eu só dei um empurrãozinho. Porque o mesmo Espírito está aqui, o Espírito está aí. Amém? Você entende isso? Mas quantas vezes você leva a pessoa no hospital e não orou pela cura dela antes? Antes de comprar o remédio, você não orou por ela? Quantas pessoas ao seu redor sofrem e você não para dar uma palavra de Deus para essa pessoa? E o papel dessa igreja aqui é adorar aqui e levar vida lá para fora.
Estão me entendendo? É você ter vida para entregar para quem falta vida lá fora. Sabe? É levar a cura. É levar a palavra de conhecimento, de sabedoria. É a palavra de conselho. É ser exemplo para que as pessoas possam saber, elas entendam que dá para dar certo. Essa igreja foi chamada para dar o exemplo. A pessoa falou para você que está com um problema, ouça ela com carinho, ora por ela, aplica o que você leu no seu devocional, entrega para ela. Você, igreja, você é o instrumento de Deus para mudar o mundo lá fora. Amém? Você é a resposta para as perguntas do mundo lá fora. Se você se levantar e fizer, as coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar? Não sei, eu ia fazer comigo aqui. Vamos fazer uma coisa? Você pode ficar de pé, igreja? Vamos orar juntos? Quantos anos de igreja? 27 anos. Feche seus olhos. Coloca diante da sua vida o momento que você está. Traz à memória as promessas que Ele tem para você, o que você já ouviu de Deus, o que você sabe que Ele espera de você. Coloca diante de Deus. Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos os profetas. Nenhuma palavra de Deus voltará vazia. Antes ela cumprirá o que apraz. Senhor, vem nesse lugar. Aumente sua presença aqui, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que toda a criação aguarda, a natureza aguarda que os filhos de Deus se manifestem. Aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Senhor, este lugar está repleto de filhos de Deus. Pai, cada pessoa que conhece os buracos da sociedade ali fora, nós dependemos de Ti completamente, Senhor. Completamente, Senhor. Nada podemos fazer sem o Senhor. Senhor, nós queremos Te pedir perdão pelos momentos que nós, estando em cativeiro, não nos arrependemos dos nossos pecados. Queremos Te pedir perdão, Senhor, pelos momentos em que, estando na terra prometida, nós não cumprimos o nosso chamado. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes que agimos segundo nossas próprias vontades, opiniões e conceitos,
abrimos mãos dos seus princípios e não cumprimos a sua expectativa. Senhor, nos perdoe, porque pecamos, erramos o alvo, perversamente procedemos. Mas hoje, Pai, nós nos voltamos na direção da terra que o Senhor nos prometeu e te pedimos, Senhor, restaura o nosso chamado, renova, Senhor, os nossos sonhos, reafirma a tua promessa em nós, Senhor, porque é de ti que precisamos, Senhor. É para os teus braços que vamos correr. O Senhor é nosso Pai, nosso Papai. E é a tua presença que nós queremos, Senhor. Igreja, abre sua boca, ore comigo, concorde comigo. Peça perdão a Ele por você, individualmente, não ter cumprido o chamado dEle nos lugares que Ele te colocou. Peça perdão a Ele como igreja, por não ter cumprido a expectativa que Ele tinha sobre você, sobre nós, como igreja. Peça perdão a Ele por termos pecado, errado o alvo e procedido perversamente. A palavra do Senhor diz: se nós nos arrependermos dos nossos pecados e abandonarmos, nós encontraremos misericórdia e graça. Senhor, nós te pedimos por misericórdia e graça. Tudo que há em nós te quer, Senhor. Tudo que há em nós te quer. A tua palavra diz, Senhor, que até a vontade de te buscar vem de ti. Senhor, vem nos realinhar, Pai, para aquilo que é a tua visão, para aquilo que é o teu propósito. Vem nos realinhar, Senhor. Senhor, para cada um de nós, nos coloca de volta no trilho, Pai, de onde caímos, de onde nos afastamos do teu propósito. Senhor, nós não queremos te pedir que o Senhor nos leve de volta aos nossos primeiros dias, melhores dias do passado. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos posicione, corrija a nossa visão para os melhores dias do futuro. Senhor, nós não queremos pensar de quando a sementinha impactou a cidade. Nós queremos pensar o quanto a sementinha impactará no futuro, através de nós. Então vem, Senhor, realinhar como indivíduos e como igreja, e mostrar, Pai, quais são as próximas terras a serem conquistadas. Te pedimos, Senhor, faz de novo, mas faz nas novas terras, novos alcances, novos destinos, novos projetos. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem planos melhores para nós como igreja, melhores do que nós podemos sequer pensar ou imaginar. E nós temos certeza, Pai, que há um novo derramamento a ser realizado. Temos certeza, Pai, que assim como a glória da segunda casa é maior que a da primeira, a da terceira é maior que a segunda, a da quarta é maior que a terceira, porque o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. E o Senhor
vemos. O seu olhar vai além do nosso. E nós te pedimos, Pai, nos capacita para cumprir esse propósito, esse destino, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobreviver esses dias e continuar na sua caminhada